Olá, meus amigos, muito boa tarde. Estou gravando esta mídia agora no dia 31 de agosto de 2018, a propósito do julgamento do mérito do pedido de impugnação ou dos pedidos de impugnação do ex-presidente Lula. Ainda não começou o julgamento lá no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE. Mas pelo que eu conheço dos ministros que estão lá, principalmente o pragmatismo, eu adianto que a candidatura do presidente Lula desta feita não tem a menor chance lá no TSE. A engenharia jurídica para condenar o presidente Lula foi iniciada em 2017 para culminar agora com a impugnação total da candidatura dele. Isso está claro, é notório, é evidente. Eu me atrevo a dizer que ele vai perder lá por uma maioria muito grande, salvo engano. Agora, minha gente, para o presidente Lula chegar ao ponto que chegou, preso e com sua candidatura impugnada, passaram por cima da Constituição, passaram por cima dos códigos. Veja bem, não tem nenhum código, nem a Constituição e nenhum código diz que o sujeito tem que ser preso em segunda instância, depois de julgado e condenado em segunda instância. Isso é inconstitucional, nós sabemos disso, porque pela Constituição tem que se esperar o trânsito em julgado, passado em julgado. E isso não está sendo feito. Isto não foi feito. Agora, o presidente ainda teria uns 5 dias para apresentar suas razões lá no TSE. E o que foi feito? Analise você aí do outro lado. Marcaram uma sessão extraordinária do TSE para julgar apenas o presidente Lula. Então isso aí foi fulanizado. Eu acredito que foi fulanizado. Que se não fosse o presidente, não estivesse lá no rol dos impugnados, essa sessão extraordinária não teria sido convocada. Não teria sido convocada. Meus amigos e minhas amigas, estamos diante de uma democracia pontual. Os prazos na Justiça Eleitoral, eles dizem que são impróprios. São impróprios, sim. Eu sou pós-graduado em Direito Eleitoral,
conhecedor da matéria, porque sou interessado intelectualmente pela política, pelo direito eleitoral. Os prazos, muitos dos prazos da Justiça Eleitoral são impróprios, como ele diz, mas não deixam de ser isonômicos. A isonomia tem que prevalecer, e ao presidente Lula foi negado isso. Foi negado categoricamente, porque, como dizem uns que têm o poder lá em cima na pirâmide do judiciário, nós somos a última instância, quem é que vai nos impedir de fazer? Como já ouvimos aí em ocasiões passadas. Meus amigos e minhas amigas, eu gravei uma mídia esses dias, a última antes dessa, falando que a democracia brasileira está na iminência de ser ceifada. Por quê? Por causas como esses. Também. E a democracia brasileira está ameaçada. O poder civil muito dificilmente segurará a onda de violência que assola o Brasil. A onda de violência e a falência do Tesouro, que já dá sinais de agonia para honrar com seus compromissos financeiros. Temos aí um perigo muito grande pela frente de uma intervenção na democracia, no sistema democrático. Eu não sou golpista e nem prego o golpe, mas do jeito que as coisas vão, eu acho que vai ser inevitável. Não tem escapatória. Que o país mal administrado, déficit de 159 bilhões de reais, ou seja, nós já vamos começar o ano de 2019 devendo aí 159 bilhões de reais. É muito dinheiro, minha gente. É muito dinheiro. Nós estamos a um passo de chegar ao ponto que chegou a Venezuela. A um passo. A um passo. E não é um passo largo, não. É um passo pequeno, estreito. E ainda acontecem episódios fatídicos e repugnantes como esse, do cerceamento de defesa do presidente Lula, cerceamento de defesa de um cidadão brasileiro honrado, de um cidadão brasileiro que lutou desde criancinha pela sobrevivência. Agora os preconceituosos perseguiram o Lula até o ponto de colocá-lo numa cadeia sem uma prova cabal. Quem é que prova que aquela cobertura lá pela qual ele foi condenado é dele? Que ele fez algum negócio em relação a ela? Ou será que o Lula é um otário? Não é não, minha gente. Mesmo que ele tivesse feito alguma coisa errada, ele não faria para deixar em descoberto a situação. Não. O Lula não é burro e também não é ladrão. O Lula não é burro e não é ladrão. Mas o poder que persegue o Lula é o poder real do Brasil. É o poder que efetivamente funciona. É o poder econômico, é o poder contrário a ele. Um preconceito absurdo contra o Lula. É demais colocar um homem já com uns 6 meses preso, sem
culpa porque não pegaram o Lula com a mão na massa. As provas que eles têm lá são provas forjadas por delatores criminosos. Delatores criminosos, pessoas que vêm desde muito tempo corrompendo a República Brasileira, do município à União. Isso é fato porque eu conheço as coisas por dentro. Não é? Essa gente que está trancafiada vem corrompendo a União desde muito antes. Do governo Lula, do governo Dilma, do governo Temer. Eles vêm corrompendo a República descaradamente há muito tempo, há muitas décadas. Então, minha gente, eu estou aqui colocando a situação antes do julgamento, antes de começar a sessão do TSE, para afirmar que eles vão condenar o presidente Lula, não permitindo que ele seja candidato ali no TSE. Está tudo desenhado para isso, minha gente. Eu adianto aqui que eles não vão permitir que ele seja candidato. A própria lei da ficha limpa passou por cima da Constituição Federal ao determinar que seja negada a candidatura de alguém na condenação da segunda instância. Ô, minha gente, o trânsito em julgado é algo fundamental para o direito. É fundamental. Agora nós já temos comentarista aí de televisão importante falando como se fosse porta-voz do TSE, dizendo que eles vão julgar mesmo, porque é necessário antecipar aqui, nada. Essa gente é toda estipendiada por interesses escusos. Todos. A mídia no Brasil já disse aqui, na tribuna política, tem dono. E não são os melhores donos, não. São pessoas impiedosas, são capitalistas selvagens, são pessoas egoístas, intragáveis. Meus amigos e minhas amigas, estamos aí, o presidente Lula vai ser julgado daqui a pouco, e eu adianto aqui, não é o desejo do meu coração, mas por tudo que tem sido feito, pela celeridade que impuseram ao processo dele desde o início e agora constatado com a antecipação, com a convocação de uma sessão extraordinária, pelo visto, vai ser negado mesmo a candidatura dele. Vai ser negado. Uma coisa nos deixa muito triste, é que porque a título da moralização, entre aspas, fizeram a lei da ficha limpa inconstitucional valer, e está aí. É uma lei complementar. E com isso também prenderam, trancafiaram, estão arruinando a vida de um cidadão brasileiro que merece todas as honras. Prenderam um processo que tem todas as dúvidas, todas as interrogações. Impedindo assim que o presidente Lula seja candidato. Aguarde aí. Daqui a pouco, depois da sessão, eles não vão demorar muito, não. Vão negar a candidatura dele. Vão negar. E olha aqui que eu não vi o voto de nenhum, mas eu sou capaz de dizer para vocês aqui. Só não vou me antecipar porque vão me perseguir. Mas eu sei como é o voto de cada um deles. Eu tenho aqui, já sei porque conheço como votam. Conheço porque acompanho e sei como é que é, até a personalidade de muitos deles.
2015. E olhem que muitos ali não são republicanos mesmo. Não são não, minha gente. E a prova é essa. Né? Anteciparam o julgamento do pedido de impugnação, dos pedidos de impugnação da candidatura dele. E eu repito, alguns prazos na justiça eleitoral são impróprios, mas não deixam de ser isonômicos. A isonomia tem que prevalecer. A isonomia tem que prevalecer porque lá na Constituição diz, é a letra morta, que todos somos iguais perante a lei. Como? Como iguais? Se nós temos candidatura no Poder Executivo, no caso de prefeito e governadores, que você pode substituir ali na véspera das eleições, o nome, quando não tem condição jurídica de permanecer na chapa, e agora fazem isso com o presidente Lula. Gente, eu não sou petista, mas sou brasileiro, sou nordestino, como Lula, e sei que isso tudo tem o preconceito de uma grande parte de alguns que se dizem brasileiros contra a ascensão de um pau de arara, de um nordestino comedor de farinha ao poder. Mas quando ele esteve lá no poder, não fez feio não fez feio não. Os governos dele, os dois foram bons. A sucessora dele, ele pecou muito em indicar uma pessoa neófita em política, neófita em administração, sem nunca ter tido mandato, partindo para um primeiro mandato na vida como presidente da República. E fracassou. Por mais competente que o Lula tenha sido, a sucessora dele foi incompetente, na mesma proporção. Mas ele não tem culpa disso, da incompetência pessoal da sucessora dele, e nem dos malfeitos que aconteceu. O fato é, minha gente, que o presidente Lula está trancafiado injustamente. Não existem provas, já disse aqui em outra mídia, não existem provas cabais contra o presidente Lula, só são arranjos, ilações, todas na direção de condenar, de sacrificar o presidente Lula, como aliás estão fazendo. É terrível, minha gente. Olha, eu não sou filiado a partido nenhum hoje em dia, minha gente. Não peço voto para ninguém, ainda não decidi em quem vou votar. Não sou candidato a nada, mas não renuncio à minha posição de cidadão. A minha cidadania eu não renuncio, e aqui eu invoco a minha condição de cidadão, que pode dar opinião clara e lícita e dentro do ordenamento jurídico. E aqui eu grito e esbravejo, falando que o presidente Lula deveria ser candidato a presidente da República. Mas tem alguns segmentos aí que se borram de medo dele, se borram de medo. Por isso fazem todo tipo de traquinagem contra o presidente. Deus sabe, minha gente, anote aí, a história vai nos dar razão. Deus sabe o que tem por trás dessas condenações de Lula. Porque não é uma culpa. Cadê a materialidade? Eu já falei aqui em outra mídia. Onde está a materialidade do direito penal, que é o princípio maior do direito penal, que é a materialidade? As provas são todas contra o Lula, são todas elas arranjadas.
Não existe prova, existe palavra de criminosos, delatores, nojentos, porcos, criminosos que infelicitaram a nação e nós estamos aí por culpa deles. Com 14 milhões de desempregados. Essa gente desprezível roubou o Brasil por cima e está acabando por baixo. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Quem é que vai acreditar em palavra de delator? Delator que nada. Quem é que vai acreditar nesses caras? Eles jamais contribuiriam com o Brasil em qualquer circunstância. O que eles puderem fazer para borrar a imagem do Brasil, eles fazem. Eles fazem mesmo essa cooperação premiada aí. Premiada para eles. Agora para a cidadania e para o pobre Lula, é um sacrifício. Meus amigos, vou encerrando por aqui a participação nessa mídia, mas concluindo para dizer para vocês que não tem salvação para o presidente Lula, não. Ali não. Na mão daquele povo ali não tem. Vão negar a candidatura dele. Peremptoriamente. Escreva aí. Escreva e olhe que eu estou falando antes de começar a sessão de julgamento do pedido de impugnação. Anote. Estou falando, me antecipando aqui porque conheço. E sei como é que votam. E sei como é que é a personalidade e o caráter de muitos deles. Muito obrigado.